Eu me lembro que eu olhava para as meninas de cabelo solto e tentava entender por que que eu não podia ficar com o cabelo solto, por que que o meu cabelo sempre tinha que estar curto, que não crescia. E eu me recordo também que eu usava cachecol na cabeça, sabe? Para fingir que era meu cabelo. E esse cachecol, ele sempre ficava assim, na altura das minhas costas. Eu me sentia linda, porque eu ficava com a sensação de que eu tava com o cabelo longo e liso. Esta é a Giovana Bárbara Neves Lourenço. Ela está falando das lembranças dos tempos da infância, mais precisamente da época da escola. Talvez você esteja se perguntando o porquê começamos este podcast falando sobre os cabelos e as criancices de uma menina nos primeiros anos de escola. Você entenderá logo mais. Eu sou Tânia Halber e este é o Vozes do MPMT. Hoje vamos conhecer um pouco mais da história da psicóloga Giovana, a filha do meio de seu Eliezer e Dona Maria. Apesar de nascer em uma família pequena, apenas ela, os pais e 2 irmãos, Giovana cresceu rodeada de muita gente. Somente na família paterna eram 16 irmãos, na da mãe, 10. Imaginem como eram os encontros familiares. Sempre marcados por muita festa e bons papos. Mas tinha um assunto que não era comum nesses encontros. Discriminação racial nunca foi uma pauta de conversa, de orientação. Então, a discriminação racial ela esteve presente na minha vida desde quando eu era muito pequena, mas sem nome. Eu não entendia o que era. Eu entendia que me fazia mal algumas coisas, mas não sabia o porquê. Giovana é uma mulher preta, mas ela conta que só se reconheceu assim aos 23 anos. No início de 2020, eu fui convocada para compor a comissão de heteroidentificação do Ministério Público e eu nem sabia o que era uma comissão de heteroidentificação. Foi nessa circunstância, na capacitação que nós tivemos que eu consegui entender que eu não era parda, eu era preta. Então, tudo isso que aconteceu na minha vida, eu sei que acontece na vida de milhares de brasileiros. Porque eu, na época, aos 23 anos, fui me reconhecer como uma mulher preta. Quantas pessoas não se reconhecem como pessoas negras hoje? Então, o Brasil tem mais de 50% da população formada por pessoas negras e essas pessoas não se reconhecem como negras, não entendem muito menos o impacto de toda a nossa história na vida da nossa sociedade, na realidade da nossa sociedade e na vida de cada um. E os impactos na vida de Giovana foram muitos. Até mesmo quando ela era criança e não entendia os porquês de não poder deixar os cabelos crescerem ou ter que mantê-los sempre amarrados, como ela contou lá no início do nosso podcast, lembra? Eu fui entendendo que muitas partes do meu corpo não eram bonitas, não eram desejáveis. O meu cabelo, a minha boca, o meu nariz, as partes mais escuras do meu corpo eram um problema. Até que aos 12 anos eu pedi de presente para minha mãe um alisamento químico. E foi aí que eu comecei a minha história de alisamento, né? O alisamento ele tira todo o formato original do seu cabelo. Então eu deixei de ter o cabelo cacheado porque eu queria me sentir bonita. E esse alisamento, ele me trouxe diversas privações. Eu repensava muito se entrar em piscina. Toda a minha programação tinha que ser repensada em prol da situação do meu cabelo, porque eu não podia ficar com o cabelo de qualquer jeito, ele tinha que estar sempre liso. Até que em 2016, depois de muito repensar e de receber o apoio de uma amiga que também estava passando pela transição capilar, eu decidi iniciar esse processo de deixar o cabelo cacheado crescer e cortando aos poucos o cabelo que estava alisado. O cabelo ganhou liberdade, mas esta foi apenas uma batalha que Giovana venceu.
A discriminação é algo que ela sente na pele. Quando uma pessoa não gosta de você por algo que você faz ou deixa de fazer, é diferente, dá para você tentar ajustar, conversar. Mas quando a pessoa não gosta de você pelo fato de você ser como é, pelo seu DNA, machuca muito. 20 de novembro é dedicado à consciência negra. A data foi instituída para que a população reflita sobre a história de luta do povo negro no Brasil desde a colonização. Para ter ideia, durante o período colonial, aproximadamente 4.600.000 africanos foram trazidos ao Brasil para servirem na condição de escravos. É quase a população do estado de Mato Grosso hoje. E a Giovana conhece bem esses números. Enquanto nós permanecemos com essa ideia de que todos somos iguais, nós continuaremos fechando os olhos para as nossas diferenças, porque elas existem. Que outra população sofreu a escravidão senão a população negra, né? E a indígena também? Que outra população passou por tudo isso da maneira como a população negra passou? Não tem como a gente dizer que a história é a mesma. Não é. O que nós precisamos fazer é aprender a conversar sobre isso que nos aconteceu, a reconhecer que a nossa história foi marcada por sangue, foi marcada por muita dor, por muitas pessoas que foram retiradas lá do país delas e chegaram aqui, tiveram seus nomes trocados, sua história jogada no lixo para servir pessoas. Ao longo dos anos, o Ministério Público de Mato Grosso busca reafirmar seu compromisso com a igualdade racial e práticas antirracistas, combatendo as diversas formas de discriminação. Conversamos agora com a psicóloga do Núcleo Vida Plena do MPMT, Morgana Moreira Moura, sobre as ações já desenvolvidas na instituição. A última delas foi a implementação de política de prevenção e enfrentamento à violência laboral e assédio moral e sexual no trabalho e todas as formas de discriminação. A proposta é que a gente consiga criar formas de educação, combate a todas as formas de discriminação, incluindo a discriminação racial, e também mecanismos para responsabilização ante a práticas de discriminação dentro da instituição, né? Isso sem eximir, é claro, os recursos criminais que são cabíveis às pessoas que sofreram esse tipo de violência, né? Mas o que fazer quando ocorre uma prática racista no ambiente de trabalho? Para orientar a população e até mesmo integrantes da instituição sobre o assunto, o MP realiza uma campanha em suas redes sociais e site. A gente pode executar práticas discriminatórias sem necessariamente ser explícito em relação a tais práticas, porque o racismo ele está estruturado, né, na nossa sociedade, nas nossas relações cotidianas. Não é algo que a gente consegue arrancar de forma absoluta se não houver um processo de desconstrução das relações por meio do fator racial, né? Então a campanha ela entra nesse processo aí para agregar um pouco as ações de promoção da igualdade racial no quesito de sensibilização a práticas antirracistas. Fazer esse processo é reconhecer que sim, a gente tem toda uma trajetória racista e que a gente está disposto a construir práticas que são antirracistas para que os nossos integrantes possam ter melhor qualidade de vida enquanto trabalhadores e que a gente consiga construir aí uma instituição que seja realmente igualitária no que diz respeito aos processos raciais. Outro objetivo da campanha é dar espaço para as vozes negras na instituição. Vozes como de Giovana, que deixa seu recado. Se hoje eu posso deixar um recado para todo mundo que escuta esse podcast, acho que o principal seria: o primeiro passo é a gente reconhecer a nossa história e a gente entender que nós erramos. Nós não somos perfeitos.
A questão é, até quando nós vamos deixar que os rastros da nossa história firam pessoas, machuque pessoas? Nós precisamos aprender. Sem abertura para o aprendizado, não existe mudança. Vozes do MP-MT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de Rádio e TV Yuli Hirano, sob a supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. Obrigada e até o próximo episódio.